no encontro 8, e hoje a gente vai, dando sequência ao nosso estudo, né? A gente vai descobrir, aprofundar um pouco mais, porque a gente já vem trabalhando sobre essa questão, né? Mas a gente vai olhar com mais profundidade a função dos símbolos, né? Então, nesse capítulo, Jung começa colocando, né, que existem 2 tipos de símbolo, né? Um símbolo que é natural, né, que ele está ligado mais à nossa ancestralidade, são símbolos muito antigos, né, e que tem a ver com uma primeira experiência de contato com a natureza, uma primeira experiência não pessoal, mas uma experiência humana, né, de relação com o meio, de construção de si, né, como espécie, e que esses símbolos vêm nos nossos sonhos, na arte, né, como algo que se repete, né? E depois a gente vai ter os símbolos que são culturais, e já são, na realidade, estão radicados sobre aquele símbolo natural, só que ele sofre modificações por meio das histórias, das interpretações que têm a ver com cada cultura. Se a gente pensar mais profundamente no que ele está falando aqui, por que ele utilizou essa linguagem do símbolo, né? Então, eu faço uma associação, mas isso é a minha interpretação disso, tá? Que, na realidade, quando ele fala de símbolo natural, ele está fazendo a referência a algo que a gente já tratou anteriormente, que são os arquétipos, né? Então, essas imagens que têm a ver com vivências muito potentes da nossa ancestralidade, da nossa pisada nesse planeta, né? As vivências que têm a ver com algo muito profundo e muito significativo para a nossa espécie. Então, eu trago um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, a questão da árvore, né? A árvore, inclusive, foi um arquétipo que a gente trabalhou bastante num nível vivencial, né? Então, como símbolo, né? A árvore tem uma série de significados, porque ela faz a ligação entre terra e ar, né? Entre esses 2 elementos, entre o embaixo e em cima, entre o profundo e o celeste, né? Entre o dentro e o fora. E a árvore também ela é abrigo, né? Ela abriga a vida, ela se transforma nas 4 estações, então é um símbolo muito complexo, né? Presente em todas as culturas, e que tem uma representação muito forte de fertilidade, de conexão. Ontem a gente falava da árvore do conhecimento, né, que é outro percurso que a gente está fazendo, e o quanto a árvore também, como essa que a gente está vendo aqui, ela representa também a nossa evolução filogenética, né? Então, a árvore ela é utilizada para representar essas conexões profundas com a vida, dado as suas raízes, que vão lá no profundo, né? E a sua forma de ir para o céu ramificando, né? Fazendo ramos que vão dar frutos, vão dar flores. Então, tem uma complexidade e é uma imagem da árvore que a gente pode dialogar com ela eternamente, porque quanto mais a gente vai olhando a árvore, mais a gente vai ter inspirações, né? Então, é um símbolo que aparece em todas as culturas, né? E que nos acompanha, né? Nos acompanha fortemente, que a gente sonha muitas vezes. Então, tem a ver com uma vivência muito profunda, ancestral, tem a ver com a evolução da própria natureza, né? Então, nos traz essa imagem que tem a ver com algo que é natural, né? No sentido
de que está antes da cultura, né? Ela vem antes da cultura, ela perpassa as culturas, mas ela vem antes. E daí o símbolo cultural, né? Ele está baseado nesse símbolo natural, só que existe né? Uma modificação que nos dá alguns dados de determinada cultura. Então, aqui a gente vê a árvore com a serpente, né, que vai nos remeter diretamente ao Jardim do Éden, né? Essa árvore cheia de olhos, que tudo vem, né? Então, já tem algumas questões que estão relacionadas a uma cultura específica, a uma interpretação específica, né? Agora, a gente vai ver que dentro da questão árvore, né, e da simbologia cultural da árvore, a gente vai ver que é um símbolo que se repete, né, e é cultuado em várias culturas. Então, independente da forma como esse símbolo vai se manifestar em cada uma dessas culturas, existe algo que permanece, né? Que é a própria árvore. Então, aqui a gente vê essa nuance que é cultural base e a base que é natural. Então, me traz muito, como eu falei para vocês, o arquétipo e a imagem arquetípica, que são duas coisas diferentes, né? Mas que vêm de um mesmo referencial, né? Eu sempre falo para vocês que quando, por exemplo, a gente dança um arquétipo, né? A gente está, na realidade, através da dança, a gente está vivenciando o arquétipo e transformando ele numa imagem arquetípica, que é a própria dança, né? Então, uma representação artística, ela pode trazer uma árvore, né? Essa árvore não é o arquétipo árvore, mas é uma representação arquetípica uma imagem arquetípica do arquétipo, né? Então, são detalhes que são importantes a gente conseguir diferenciar. Ele não deixa no texto, como esse texto foi escrito assim, mais para um público em geral, ele não faz tantas conexões como eu estou fazendo, né? E, bom, eu estou aqui me responsabilizando por essas conexões. De repente, outra pessoa interpretaria esse texto de outra forma. Mas estou trazendo isso para a gente poder refletir. Né? Então, e o que ele coloca, né? Que um símbolo, para ele ser um símbolo, ele tem que ter luminosidade, ele tem que ser luminoso. E essa terminologia é uma terminologia que a gente utiliza muito em biodança, né? O Rolando diz que uma parte do nosso inconsciente é luminosa. A biodança, ela se divide divide o inconsciente de numa tentativa de percepção, né, da amplitude do inconsciente entre pessoal, coletivo, né, que a gente vai ter a influência de Freud, de Jung, depois o inconsciente vital, que a gente poderia ver ele todo baseado nas questões da biologia, né, então talvez a gente possa fazer uma referência não direta, mas inspiradora, né? Em Maturana, em Varela, né? Depois a gente tem o inconsciente luminoso, que certamente está inspirado na teoria de Jung, né? Se bem que a primeira pessoa que vai falar, trazer, né, à tona essa palavra, ao menos no século XX, né, foi Rudolf Otto, que é um teólogo, filósofo, que vai falar dessa experiência luminosa, né? Então, é importante a gente saber que o luminoso não é luminoso, é luminoso, né? Ou seja, o luminoso tem a ver com uma experiência vivida com muita intensidade, com tanta intensidade que ela se torna inabarcável, né? Ela é cheia de emoção. Então, o que traz a luminosidade
a um símbolo, não é a compreensão racional desse símbolo, mas é a forma como ele nos toca. Então, é a experiência que ele nos provoca. Então, quando algo, um elemento simbólico, nos enche de emoção, ele nos toca, ele nos move, então a gente tem a presença de um símbolo. E esse símbolo muitas vezes tem a ver com uma ancestralidade, com algo muito antigo, né? E que é luminoso não no sentido somente da nossa experiência pessoal, mas é luminoso no sentido da experiência humana. Então, só que especialmente dentro da nossa cultura, né, que é muito racional, que não valida as imagens arquetípicas, que não valida o símbolo, né, que não valida a emoção. Então, o que acontece, né? Muitas vezes a gente esvazia o símbolo, né, de sentido, a gente não consegue se conectar com a mensagem que ele nos traz, a gente não consegue dialogar, né? E daí a gente não tem o acesso à experiência luminosa que o arquétipo nos traz. Daí, tudo que a gente não tem o acesso à luminosidade vai para a sombra. Ou seja, a gente não consegue integrar aquilo, né? Fica como algo dissociado de nós, como uma energia que a gente não consegue olhar, né? Bom, e o que acontece nessa sombra, né? O que acontece, que energia é essa que fica na sombra? Então, muitas vezes as coisas que a gente não consegue olhar, né? Não consegue ver, não consegue dialogar com aquelas imagens, né? E aqui eu torno a dizer que a imagem não é só visual, pode ser através de todos os sentidos as imagens nos chegam, né? Então, quando a gente não consegue validar, trazer o diálogo, trazer a emoção com aquela imagem, o que acontece é que ela se esvazia de sentido, ela fica num campo racional, né? E perde a luminosidade. Isso não significa que aquela imagem que para o inconsciente, né, é importante, né? Ou seja, para nós mesmos, né? Mas num nível que não é racional, que foge ao racional, que tem a ver com as nossas bases instintivas, né? Então, essa energia fica como que separada de nós e isso nos impede de interagir com essa informação, com essa energia, com essa possibilidade do nosso ser. Isso termina se mostrando de alguma forma, né? Então, o que faz com que a gente olhe para o que a gente chama de sombra, né? Que a gente pode entender também como um arquétipo, que a gente olhe como a sombra como algo negativo, não é exatamente o conteúdo que está ali dentro, né? Mas é como esse conteúdo se transforma, né? E vem e nos põe em risco por quando vem à tona, né? Porque vem de uma forma, como não é ouvido, vai vir de uma forma contundente e às vezes agressiva, né? Então, hoje a gente estava falando de pesadelos e de mensagens, né? Então, muitas vezes, eu acho que a primeira forma que esses conteúdos que ficam reprimidos, né, que ficam dissociados, a primeira forma de comunicação é através dos devaneios e através dos sonhos. Quando eles não são ouvidos dessa forma, às vezes a gente acaba adoecendo, a gente acaba criando conflitos, criando acidentes, né? Então, a gente, aqui ficou escrito, né, é percebidos, não é percebido. Tá bom, pessoal, teve um errinho de escrita aqui, de ortografia. Então,
o que não é percebido, né, se faz notar das piores formas. Então, tem questões, né, que em nós que a gente não consegue olhar, não consegue perceber, e isso acaba se manifestando inicialmente em sonhos, em devaneios, na nossa criação artística pode se manifestar, mas se a gente não estabelece esses canais de comunicação, pode vir através de doenças, né, acidentes, como eu tinha falado. Mas é importante a gente perceber que também no ambiente cultural, né, no ambiente social, existem conteúdos que são difíceis da sociedade, da cultura aceitar, ver, né? Então, também existe uma grande sombra que vai se criando, que é uma sombra social, né? Uma sombra coletiva, onde um determinado grupo de pessoas, ou às vezes mesmo todo o componente humano, né, deixa, não, não aceita ver, não aceita lidar, não aceita transitar por algumas energias. E isso acaba vindo, né, de uma forma muito potente, através, às vezes, de conflitos, né, através de desastres naturais, através de dificuldade de perceber o ambiente onde a gente vive, né? Nossa tendência ao negacionismo, a nossa tendência à polarização, tudo isso são formas, né? São sombras que vão se manifestando, né? Atrás de uma fachada, que muitas vezes é uma fachada de, de aparente equilíbrio, aparente paz, aparente serenidade, existe muitas vezes muita coisa reprimida e que acaba vindo à tona de forma muito distorcida. As guerras são um exemplo disso, o abuso, a violência de gênero, a violência racial, né? Tudo isso tem a ver com a sombra. O que a gente não assume como sociedade acaba se manifestando de outras formas, através de uma violência que não tem a ver com a imagem que aquela sociedade, que aquela cultura tenta passar, né? Então, a gente vai ver assim que sociedades que são muito puritanas ou são muito que buscam um ordenamento, uma ordem que não conta com a diversidade das manifestações culturais, que se baseia na repressão, isso vai criando uma sombra imensa, né? E que acaba se manifestando, em geral, na forma de violência. Eu falei um pouquinho da questão dos desastres naturais, né? Porque eu acho que também a gente tem, como humanidade, nesse momento histórico, um negacionismo muito grande a respeito da situação que a gente vive no nosso planeta, né? Então, quanto mais a gente nega, mais a natureza se manifesta, mostrando para a gente, né, que alguma coisa está errada, muito errada, né? Então, isso tudo tem a ver com sombra, né? Quando a gente nega de ver, existe uma força, que é uma força muito ligada à nossa natureza, né? A natureza mais profunda que quer se manifestar, né? Então, se a gente não se dá conta de um jeito, ela vem de outra forma. Então, na dimensão humana, às vezes vem na questão, né, humana social, né, vem nessa questão das guerras, dos conflitos, das violências que vão desde a violência doméstica até a violência social, né, no nível macro, né, mas também esse essa repressão do nosso contato com a natureza, desse ser natural que somos nós,
esse afastamento, essa dissociação, né, da humanidade com a natureza, vai trazendo uma sombra que acaba trazendo uma série de manifestações, né, como de um limite, de um basta, né? A gente pode dizer que a própria pandemia é a pontinha desse grande iceberg, dessa sombra ecológica que a gente criou, né? Então, quando a gente perde o acesso à vivência, né, a vivência do luminoso, a vivência do sagrado, né, que é a vivência da beleza também. Então, quando a gente vai dissociando a beleza da vida, a beleza do luminoso, a sacralidade da vida, vendo a vida como algo utilitário, como algo que tem que estar ao nosso serviço, as pessoas têm que estar ao nosso serviço, a natureza tem que estar ao nosso serviço, o caráter utilitário que a gente dá para as coisas dentro da nossa cultura faz com que a gente perca a conexão com o sagrado. E é justamente isso, né, que vai gerando esse processo de criação de coisas que a gente não consegue olhar. Então, se a gente imaginar que quando a gente tem essa conexão profunda, a gente tem acesso à beleza, né? E eu estava me lembrando de um texto do Hillman, né, que a gente viu no percurso do Alquimia, do livro do Hillman, né, Psicologia Alquímica, onde ele fala a questão da beleza, né, da necessidade de a gente reconectar com a beleza e que as pessoas, quando buscam uma terapia, né, muitas buscam pela falta do amor, né, mas que ele sentia que, isso o Hillman falando, né, que, na realidade, o que faltava antes de tudo, antes do amor, né, era a conexão com a beleza, porque quando a gente conecta com a beleza, existe a possibilidade do amor. E então essa forma de viver, né, que a nossa civilização criou, que vai dissociando a beleza da vivência, né, ou vai dissociando a própria possibilidade de viver profundamente a experiência de viver, né, vai desacralizando as coisas que a gente vive, vai nos submetendo a a quase uma escravidão autoimposta, né, por uma série de regras, por uma série de medos, né? Essa civilização do medo de não ser validado, do medo de não pertencer, do medo de não ser aceito, né? Então, isso vai nos esvaziando da beleza, né? Esvaziando da conexão com o sagrado, e isso vai gerando essa imensa sombra. Então, uma das coisas que o Jung vai colocar nesse texto, né, é que originalmente as religiões elas tinham a conexão com o sagrado, né? A religião, a própria palavra religião vem de religare, né? Então a capacidade de nos estabelecer essa conexão com o sagrado que nos leva à experiência do luminoso, né? A experiência do luminoso como intensa experiência vivida, né? Intenso aprendizado com a vida, intenso viver, né? Onde esse intenso viver nos leva a uma experiência que é indescritível, que não cabe em palavras, né? E daí, então, o que acontece? As grandes religiões, elas foram se institucionalizando, né? E a instituição, ela vai criando relações de poder, e nessa briga pelo poder dentro das instituições, a gente vai perdendo a conexão com o intuito original, né?
que era colocar em conexão com o sagrado, né? A palavra sagrado vem da palavra segredo, né? Então, e a palavra segredo vem da palavra, né, remete, ela não vem, mas ela remete à questão do mistério, né? E se a gente pensar no mistério enquanto algo que não é assim facilmente decifrável, a gente pode relacionar o mistério ao luminoso, né? Então, existem experiências, né, que têm caráter sagrado porque elas são misteriosas, porque elas não são óbvias, né? Elas não podem ser decifradas pela razão. E quando as grandes religiões começaram a se institucionalizar e se basear em relações de poder, e muitas vezes estar associadas também às instituições maiores, como o Estado, né? Houve um afastamento terrível, né, da missão original da religião. E isso, na realidade, inverte o funcionamento que originalmente teria a religião, que é a possibilitar esse religar ao mistério, né, onde o próprio rito dogmático, né, cheio de dogmas, cheio de regras, cheio de pecados, cheio de punições, cheio de um Deus que vê tudo e pune a todos, né? Então, isso faz com que a missão original se inverta, né? E a própria instituição passa a não dar acesso, pela sua forma de proceder, a afastar as pessoas cada vez mais do sentido do religare. Então, o Jung chega a citar nesse texto, né, que é mais fácil a gente encontrar a vivência do luminoso dentro de uma tribo que tem uma, uma vivência do seu religare completamente relacionado à natureza, à sacralidade de tudo que é vivido, do que dentro de uma igreja, por exemplo, de uma catedral. Porque a própria instituição, ela, através dos seus dogmas e das suas relações de poder, ela afasta até mesmo os próprios sacerdotes, né? Talvez começando pelos próprios sacerdotes, da vivência do luminoso e do sagrado. Então, esse sagrado passa a ser o dogma que não pode ser desrespeitado, não pode ser questionado, e não a vivência. E o acesso ao luminoso, ele se dá pela vivência, a entrega ao viver, né? Então, e esse esvaziamento do símbolo, né, da sua emoção, do seu caráter vivencial, do seu caráter de mensagem eterna, desse diálogo, né, profundo e sábio, né, vai levar com que a gente veja a matéria como algo sem vida. Então, é como que olhar essa paisagem magnífica que tem nessa fotografia, né? E que a gente poderia ver tantas coisas nessa fotografia, o pôr do sol, o mar, o barco, essas duas pessoas que se relacionam, o reflexo com a água, as cores, né? E dizer que é um barco, né? É um barco e é isso, né? Então, quando a gente perde a relação com esse mistério, né, a gente perde a matéria, as coisas que estão ao nosso redor passam a não ter vida, né?
Então, isso começa pelos objetos, depois vai assumindo também a forma de pessoas, às quais a gente perde a empatia, aos quais a gente perde a conexão, como que somente as pessoas que concordam comigo, as pessoas da minha família, ou as pessoas do meu grupo mais próximo é que sentem e que são humanas, né? O que vai além disso já não é mais humano, é um objeto, né? E às vezes até isso vai chegando tão próximo que atinge a nós mesmos, né? Nos tornando um objeto de nós mesmos e nos esvaziando da vida, né? Da percepção da vida. Então, e isso provoca uma sensação de isolamento, né? Quando o mundo se torna utilitário, quando o mundo, as relações, os objetos, a natureza tem uma relação somente utilitária para a gente, né? Isso vai nos trazendo uma sensação profunda de isolamento, né? Essa sensação profunda de isolamento é uma sensação de não estar conectado a nada, né? Então, isso também vai gerando uma relação com o mundo que parte do meu próprio umbigo, né? Então, não me interessa mais o que acontece com a natureza, o que acontece com as pessoas, o que acontece com a sociedade, o que acontece com meus amigos, né? Se é que eu posso ter amigos assim. Então, o que acontece, a única base de percepção e de interesse é satisfazer as minhas vontades, né? E essas minhas vontades já não são mais vontades que têm a ver com uma conexão profunda com necessidades profundas de um ser, de necessidades de alma, né? São necessidades muito superficiais, né? E que têm a ver com satisfação de prazeres supérfluos, tem a ver com demonstração de status social, e uma utilidade, né? Algo que sempre vai ter uma autorreferência, né? Então, tudo o que, o que se explora, o que se transforma da natureza, das relações, tem que estar a serviço desse ego, né? Desse ego que é incapaz já de qualquer tipo de empatia e qualquer sensibilidade. Então, quando o Jung fala dos sonhos, né, ele fala de uma possibilidade de iniciar uma reconexão. Os sonhos como uma chave, um convite a se reconectar com algo profundo, né? Que nos tire da dimensão do ego e vá nos levando a uma viagem profunda dentro da nossa própria natureza e da nossa conexão com a totalidade. Por isso que também a gente pode considerar que os sonhos também são uma porta para o vivencial, né? Através da sensibilidade que a gente vai desenvolvendo aos nossos sonhos e ao diálogo que a gente faz com eles, essa sensibilidade também é uma sensibilidade que vai se dando com a gente mesmo e que vai como se ampliando, tanto para dentro quanto para fora, né? Transformando isso tudo numa totalidade. Então, quando a imagem ela fica carregada de emoção, né? Daí ela se torna luminosa. Então, quando uma imagem nos toca profundamente e começa a falar com a gente, isso devolve a luminosidade à imagem e nos traz a experiência vivida, né?
e nos traz a capacidade de dialogar e nós, novamente, a possibilidade de reconexão com a sacralidade da vida. Então, às vezes a gente olha os símbolos e pensa assim, o símbolo é só um símbolo. Aqui a gente tem uma tela do Salvador Dalí, né? Então, é só uma tela, é uma representação, né? Mas se a gente consegue entrar na emoção da imagem, né? E começar a dialogar com tudo que ela está dizendo, né? Ela se torna muito mais do que uma imagem, né? Ela vai nos remeter a uma profundidade muito grande dentro da gente, mas esse dentro da gente também nos remete a uma profundidade da vivência humana também, da vivência do ser humano, da vivência de todos que conseguem dialogar com essa imagem, né? De toda a humanidade que poderia dialogar com essa imagem. E hoje a gente estava falando da arqueologia da alma, né? E eu estava falando o quanto entrar em contato com essas imagens antigas da nossa vida, lá da infância, elas nos podem trazer, também ser chaves, né? De acesso ao inconsciente, ser chaves de acesso a algo muito profundo de nós, né? Então, assim como as memórias são essas chaves, essas memórias cheias de emoção, porque daí elas se tornam simbólicas, né? Também os sonhos nos trazem a possibilidade dessa arqueologia, porque as imagens oníricas, elas são imagens que nos pertencem a algo muito profundo, né? Que está lá dentro, nas cavernas profundas do nosso ser, né? Então, quando a imagem do sonho nos traz à tona algo, né? Algo que estava lá oculto, é como um tesouro arqueológico que vem à tona, né? E, às vezes, essa antiguidade supera a nossa própria antiguidade, né? Para nos trazer informações da nossa caminhada humana nesse planeta. Bom, pessoal, então, deixa eu sair um pouquinho daqui. A nossa apresentação de hoje já finalizou, mas eu quero, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Eu vou passar só um videozinho, porque eu gosto que o Jung fale com a gente um pouco, tá? Eu vou passar um videozinho dele falando, 2 minutinhos, com coisas que têm a ver com o que a gente tratou hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar uma tela agora com vocês, uma tela não, um videozinho do YouTube que eu já deixei aqui separado. Então, vamos ver aqui. During the 1930s, when you were working a lot with German patients, you did, I believe, forecast that a Second World War was very likely. Well, now, looking at the world today, do you feel that a Third World War is likely? I have no definite indications in that respect, but there are so many indications that one doesn't know what one sees. Is it trees or is it the wood? It's very difficult to say, because the dreams of people's dreams contain apprehensions, you know. But it is very difficult to say whether they point to a war, because that idea is uppermost in people's mind. Formerly, you know, it has been much simpler
People didn't think of a war. And therefore it was rather clear what the dreams meant. Nowadays, no more so. We are so full of apprehensions, fears, that one doesn't know exactly to what it points. But one thing is sure, a great change of our psychological attitude is imminent. That is certain. Why? Because we need more. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil.